mais uma semana de julho, né? Já passamos da metade do ano. E eu tô aqui hoje para te trazer conhecimento, informação, como sempre. Eu sou Lenisa Lucena, eu ensino adultos com TDAH a deixar de procrastinar. E hoje eu vou responder algumas perguntas para quem também é índigo, perguntas que me fizeram, então vou responder. Combinado? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse meu perfil. Se você ainda não me segue, fica a dica, segue lá esse perfil. E se você ainda não conhece meu YouTube, vai lá, tem mais de 400 vídeos com bastante conhecimento. Então segue também, tá bom? É Lenisa Lucena, é o mesmo aqui do perfil, tá bem? A primeira pergunta que eu vou responder hoje é: café faz mal? Café pretinho faz mal para quem tem TDAH? E aí, o que você acha? Acha que sim ou acha que não? Me conta. Tô vendo aqui, deixa eu dar Fernandes, Janis, Dani Reis, Elaine Barros, sejam todos bem-vindos aqui e quem vai assistir depois também. Então, gente, é um assunto polêmico porque brasileiro é um ser que gosta de café. Eu tenho os meus rituais, eu tomo minha xicrinha antes de treinar, eu tomo meu cafezinho expresso antes de treinar, antes de ir pra academia. Hoje foi dia de treino, aê, isso aí! E tomo... aqui, tô tomando minha segunda, é bem pequeno, um pouquinho. E hoje, por exemplo, é um dia que eu não vou tomar depois do almoço, porque eu já tomei minhas 2 xícaras do dia. Aí eu vou tomar um chazinho com óleo essencial, algo assim. Entendeu? Então vamos lá. Depende da quantidade que você toma, faz mal para qualquer pessoa. Qualquer pessoa faz mal, ok? Então, o que você tem que ter em mente? Primeiro, se conhecer. Eu sou uma pessoa que comecei a tomar café com 25 anos. Como eu tenho 27, né? Quem vê acredita, brincadeira. Quando eu comecei a tomar café, a cafeína fazia assim, tum! Eu, meu Deus, eu tô drogada, pensava. Eu tinha hipersensibilidade à cafeína, porque isso não fazia parte, meu organismo não estava acostumado com aquilo. Então, pequenas, eu já fui parar no hospital com taquicardia, assim, ó, de tomar 3 xícaras de café no dia. Eu falei, vou morrer, né? Não sabia o que era aquilo que estava acontecendo. Então, vamos lá. O café, tem um livro muito bom que eu super indico, que se chama Por que Nós Dormimos? E lá tem um artigo, talvez um dos maiores artigos do mundo já publicados sobre cafeína. E essa pessoa explica muito bem sobre o efeito da cafeína no nosso sistema. E ele explica que não tem problema nenhum você ingerir uma pequena quantidade de cafeína. Isso para qualquer pessoa, não estou falando especificamente de TDAH, tá bem? Você ingerir cafeína, contanto que, né, seja uma pequena quantidade, não seja muito cafeína. A cafeína, ela é uma das únicas substâncias da natureza, certo? Que ela é degradada pelas enzimas do fígado. Eu vou explicar de uma maneira bem genérica, tá bom? Para você conseguir entender. Nossas células possuem receptores, perfeito? Receptores. A melatonina, que é a substância que o nosso organismo produz, não é aquela que a gente compra na farmácia, é aquela que a gente produz mesmo, principalmente pela nossa pineal ali, ela é a substância que nos relaxa. Fala assim, ó, tá na hora de dormir, né? Vem o nosso ciclo circadiano, vai anoitecendo, tem que dormir, tá na hora de dormir. Essa substância, ela tem que passar por esse receptor, nossa célula, sistema nervoso central, que tá lá esperando essa melatonina ser produzida para ela ser absorvida por esse receptor. A cafeína, ela é a substância da natureza que fica como uma película nesse receptor da célula que impede que a melatonina entre nessa célula. É uma película, é tipo tivesse um plástico ali. E aí, a melatonina não entra e você não dorme, basicamente. A cafeína, ela demora horas para ser degradada. Tipo, 12 horas para ela ser degradada mesmo. Então, o que ele indica? Você tomar no máximo café até as 2 da tarde. Porque isso, ela não vai impedir de você tomar à noite. Dormir à noite. Melatonina vai o quê?
A cafeína entrou, ela tá no mesmo receptor da melatonina, perfeito? Então, o que vai acontecer? Ela vai ser degradada nessas 12 horas e vai ser liberada, a cafeína tá aqui, né? Então, ela vai ser degradada pelas enzimas produzidas pelo nosso fígado e aí vai liberar para que melatonina entre e você consiga ter um sono reparador, não tenha insônia, possa dormir. Isso é para qualquer pessoa. Aí vem a pessoa que toma café desde os 6 meses de vida e fala assim, mas eu posso tomar café meia-noite. Não me afeta, não me afeta. Esse artigo científico desse livro, Por que Nós Dormimos, fala que existem excepcionalidades. Existem algumas pessoas que, de fato, degradam muito rápido essa enzima da cafeína. Mas esses casos são raros, bem raros. O que mais acontece é uma ilusão. A pessoa acha que não afeta ela e fica a dica. Coca-Cola também tem cafeína, tá bem? Fica a dica. Pepsi também tem cafeína. Então você vai dormir, você tá com sono, tá cansado, vai dormir. Mas aí você não vai ter um sono reparador como você deveria. Porque, lembre-se, tem uma película que precisa ser degradada. Por mais que o seu sistema degrade rapidamente a cafeína ali nos neurônios, nos receptores, ainda tá lá. Então, você pode não ter consciência desse processo, mas não é legal. Então, evite tomar café após as 4 da tarde, tá bom? Último do dia. Então, entenda, para quem tem TDAH, por que a cafeína pode ser pior? Vamos entender os benefícios e os malefícios. Os malefícios vocês já entenderam, que é a quantidade que se toma e o horário que se toma. Você vai tomar um balde de café, você vai ficar meio ligadão. O que é importante você também entender em relação à cafeína? Quando a gente acorda, quando o sol chega na nossa vida, nosso ciclo circadiano, ele fala assim, opa, cortisol, seja bem-vindo, pode entrar no meu sistema. Então o cortisol começa a ser produzido, que é o nosso... todo mundo conhece o cortisol como algo ruim, que é uma substância estressora, produzida pela nossa suprarrenal. É isso que as pessoas conhecem. Mas, na verdade, ele só é ruim quando está em excesso. Porque uma pessoa sem cortisol não sai da cama. Uma pessoa sem cortisol, ela não está desperta, ela não está acordada. Entende? Então, eu preciso de cortisol. Então, amanheceu o dia, nosso sistema circadiano aqui, nosso ciclo circadiano, cortisol, vem pra festa. Cortisol começa a vir, subir, perfeito? E nossas substâncias químicas, que são destinadas, né, a gente dormir, ela começa a baixar. Então, o cortisol some, baixa. Aí, o que acontece, né? A gente tem as oscilações no meio do dia. Você vai e toma uma cafeína. Porque eu quero ficar ligada, quero ficar acordada, né? Eu vou lá e tomo a cafeína. A gente tem um pico, porque a cafeína ela vai estimular você a ficar acordada. Então, você tem um pico energético. E aí a pessoa pensa que quando baixa aquela energia da cafeína, tipo agora tomei café, 1 hora depois já tô com sono de novo. Acha que a cafeína foi degradada só porque tá com sono de novo. Não, a cafeína continua lá. Você vai ficando sonambúlico. É mais ou menos assim. Sabe quando você... Certamente isso já aconteceu com você, principalmente se você é mãe ou pai, ou se você faz faculdade aí, tem trabalho para entregar. Passou noite sem dormir, teve insônia. Foi pra balada, que seja. Balada é feio, né? Tem que falar, é rolê agora, mais moderninho, né? Entrega a idade, se fala balada. Você saiu à noite, não dormiu. Não teve um sono, não teve uma noite reparadora. Todo mundo já teve isso. 1 noite, 2 noites. Na terceira noite, né? Vamos lá, você não dormiu direito. Eu sou assim, se eu não dormir direito, no outro dia eu já tô sonambúlica. Eu não preciso de 2 noites, não. Porque faz falta, muita falta pra mim. Então, você vai ficar no automático. Você fica, assim, como se tivesse anestesiado. É isso que o excesso de cafeína faz. Ele te deixa ligado, mas ele te deixa... A cafeína faz com que você fique, assim, tipo, meio que robotizado. Vai no automático, vai no processo.
as emoções, elas embotam, elas ficam, ei, fica indiferente. Então, se você não dorme, é isso que vai acontecer. Então, você tem o pico de cafeína, você vai lá, desceu a cafeína, você toma mais cafeína. Aí desceu a cafeína, você toma mais cafeína. Desceu a cafeína, você toma mais cafeína. O que vai acontecer com você? Você tá tomando um estimulante que tá na sua corrente sanguínea ainda e vai te deixar o quê? Estressado e automatizado, né? Como um robô. E não vai mais funcionar. Então, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de estimulante que você está colocando para dentro do seu sistema, porque vai chegar um momento que ele não vai fazer mais efeito. E no caso, finalmente falando, por que no TDAH é mais sensível o uso da cafeína? TDAH, principalmente do tipo combinado, que tem a impulsividade e a hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento que a pessoa nasce com, ou seja, congênito. E a pessoa que tem isso, sou Joe, ela tem falta de filtro no pré-frontal, principalmente da autorregulação, da inibição das emoções, né, da intensidade da coisa e da impulsividade. Então, quando você toma uma substância estimulante que tem o pico e depois baixa, tem o pico energético, depois baixa, tem o pico energético, você tem mais oscilação do seu foco, da sua atenção, da sua emoção. Você fica mais desregulado. E para quem tem um pezinho na ansiedade, no meu caso, a cafeína ela tende a ser um gatilho negativo para a ansiedade. Ou seja, pessoas hiperativas, impulsivas, tendem a ter ansiedade. E com a cafeína piora, porque fica mais acelerado. Mas Lenisa, o psicoestimulante, como Ritalina, Concerta, Venvance, não são estimulantes e não são indicados para TDAH? É diferente. A gente está falando de substâncias químicas preparadas para serem liberados gradativamente no nosso sistema neurológico, né, sistema nervoso central, e elas têm uma função que é totalmente diferente da cafeína. Inclusive, age numa região do cérebro diferente da cafeína. Certo? Então, eu tenho um psicoestimulante que é para quem tem TDAH, tem mais foco, mais atenção. Então, você toma o café, você vai ficar mais desperto, você vai ficar mais ligado. Mas isso não significa que você vai ter mais foco. Porque pode ser que você fique mais disperso, mais acelerado e mais ansioso. Então, por isso que eu comecei a falar sobre cafeína aqui nessas perguntas e respostas, falando sobre Eu viajei agora, gente. Peraí, isso aí é uma TDAH ao vivo. Peraí. Falando sobre Peraí, que eu já... Isso que acabou de acontecer foi um pensamento intrusivo. Eu tava com o raciocínio cadenciado, tá? Cadenciado, tudo que eu tô falando aqui. E aí, me veio um pensamento intrusivo. Tipo, um questionamento que me fez perder a linha do raciocínio. Ficou a dica, tá? Então, voltando. Agora você retoma, entendeu? Faz a plena e finge que não tem nada acontecendo. Eu só fiz questão de mostrar pra você como funciona, porque isso deve estar acontecendo. Se você tem TDAH, isso acontece com você. São pensamentos intrusivos que roubam a cena, tá? Eu comecei falando sobre cafeína, falando da importância de você se ligar em se conhecer. Conhecer o seu corpo, conhecer o seu sistema, saber como você funciona, ter a autopercepção. Essa substância está fazendo bem ou mal? Quando eu tomo cafeína à tarde, 4 horas da tarde, o que vai acontecer comigo à noite? Eu vou ter insônia. Eu vou ficar mais ligada. Se eu tomo um balde de café, eu vou ficar mais ansioso. Autoconhecimento é o princípio de tudo. Então, o problema não é café, é como você usa ele. Então, eu tô falando desse tema porque eu participo de um grupo de TDAH de Curitiba. E aí o pessoal estava discutindo, se soubessem o mal que se o TDAH soubesse o mal que o café faz, não tomaria. Se você toma psicoestimulante, Venvance, Ritalina, Concerta, entre outros aí, blá blá blá, se você toma, por exemplo, o bupropiona, que atua no sistema nervoso central como estimulante também nesse processo, você tem que tomar mais cuidado com o café. Porque pode te provocar ansiedade e pode atrapalhar a função do remédio, tá? Mas do mais, tudo que eu falei aqui se aplica para você. Ponderação, quantidade.
Eu, quando comecei a fazer uso da minha medicação, eu me identifiquei. Eu não posso tomar café. Porque eu tomava café, eu ficava irritada, eu ficava nervosa. Porque meu sistema nervoso central estava se adaptando àquela medicação. E eu tomava café, zoava tudo. Então, depois que eu me adaptei, essa adaptação aconteceu, aí eu voltei a inserir café. Autoconhecimento, gente, ponderação, tudo que a gente não tem, não é lindo? Vamos aproveitar a oportunidade para treinar, ok? A nossa capacidade de flexibilidade e conseguir dizer não pra gente mesmo com autoconhecimento. Café faz mal para TDAH? Em pequenas quantidades, não. Uma xícara por dia, 2 xícaras por dia. Xícara, não é balde, gente. Xícara. Não precisa nem ser cheia. Pequenas quantidades, não. Serve para todo mundo? Não. Você pode ter uma hipersensibilidade à cafeína. Vai tomar café depois das 3 da tarde? Cuidado. Isso pode se você vai dormir 9 horas da noite, 10 horas da noite, isso pode causar prejuízo no seu sono. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Até aqui? Não? Substâncias que podem substituir a cafeína. Cuidado com o chá mate. A erva mate, ela tem mais cafeína do que o café. Então, existem algumas substâncias da natureza que você tem que tomar cuidado também. Quer tomar chazinho? À tarde, à noite, depois das 4? Toma chazinho de cidreira, de camomila, de erva doce, tá? Capim santo e assim vai. Eu já fiz uma postagem aqui de tomar após o almoço. Hoje é um dia que eu vou fazer isso. Chazinho de hortelã, tem pezinho de hortelã lá em casa, pego as folhinhas, lavo, coloco na infusão e coloco uma gotinha de óleo essencial de peppermint, de hortelã-pimenta. Ativou. De uma maneira que não prejudica o meu receptor da minha melatonina. Certo? Vamos lá. Esse seria um tema só para uma live, né? De cafeína, mas eu consegui falar rapidamente, né? Só 20 minutos sobre isso. Porque não é simples falar sobre isso. Alguém aqui que está me assistindo ao vivo tem problema com cafeína? Ou quem vai depois, né, assistir, pode colocar nos comentários. Quero saber qual é a sua experiência em relação com a cafeína. Beleza? Agora eu recebi uma pergunta sobre TDAH e índigos. Você não sabe o que é índigos? Dá uma olhadinha aqui no meu feed do Instagram e também lá no meu YouTube. Tem bastante conteúdo sobre índigo, tá bom? Então, respondendo a pergunta de quem me fez, TDAH e índigo são a mesma coisa? Pergunta clássica, né? Não são a mesma coisa. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que implica em motivação, ter desmotivação, não conseguir sustentar o foco, faltar energia, confusão mental, falta de clareza, desregulação emocional, dificuldade de inibir o impulso, blá, 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 mais um monte de coisa, né? Você sabe, eu já falo aqui sempre. Então, todas essas características que o TDAH tem podem levar ele a ter menos filtro no pré-frontal. Perfeito? O que significa esse filtro? Nosso centro de decisão, nosso centro de regulação, né? Vamos colocar aqui das emoções, da intensidade, do que é certo e errado, de valores, tá tudo aqui nessa regiãozinha aqui do nosso cérebro. Ele se conecta com muitas outras partes do nosso cérebro, da nossa mente, ok? Porém, o que acontece também quando uma pessoa não tem filtro? Pensa assim, eu tenho um capacete, certo? Tá protegendo. A gente não tem esse capacete, então é tudo exposto. Nós tornamos antenas parabólicas. Estamos muito mais suscetíveis a perceber frequência, energia. Por isso que quem tem TDAH tende a ter hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade olfativa, do palato, sensorial, visual, vibracional. Por quê? Porque da mesma forma que a gente não consegue filtrar o excesso de pensamento, agora há pouco vocês viram um episódio dessa pessoa aqui que vos fala tendo um pensamento intrusivo. Pá! Veio no meio e oi, onde que eu tô? O que eu tô fazendo? Quem sou eu? Onde eu tava com a caramelinha de raciocínio?
Esse pensamento intrusivo, muito comum em quem tem TDAH e também quem tem ansiedade pode ter isso, tá bem? A diferença é que um TDAH tem desde que se conhece por gente, né? Desde 5 anos de idade, você tem esse trem aí. Então, olha só, você tem hipersensibilidade auditiva, sensorial, não filtra o pensamento, é tudo muita velocidade. Então, você pode perceber o meio, as pessoas, a situação, a vida, o mundo, a plantinha, tá? O animal, através de um outro lugar, muito mais sensorial. TDAH é sentir, é sensorial. Muitos TDAHs possuem o dom empático, que é saber o que o outro sente, mesmo sem o outro ter aberto a boca. Mesmo se o outro tá lá na Finlândia e você tá aqui, você pode ser capaz de sentir o que o outro sente. E falar até por quê, muitas vezes. Então, é um dom que pode ser desenvolvido. A maioria das pessoas não tem consciência que tem. Principalmente os impulsivos que querem se meter na vida do outro, tentar resolver o problema do outro, né? Vai lá, que sai, eu sei que eu tô sentindo. Aí fala o que não devia, outra pessoa não deu autorização para você falar para ela sobre aquilo, dar aquele feedback, aí a pessoa não tá afim de escutar, se afasta de você, porque ela não quer saber da verdade, ela não pediu que você conte para ela a verdade. E você tá contando a verdade, olha, teu namorado tá te traindo, ela não gosta de você não. Olha, para de fazer isso, que não sei o que lá. Você não sabe que você tá fazendo isso de uma maneira intrusiva, igual os pensamentos que acabaram de acontecer. Porque a sua intenção é a mais positiva de todas, é como uma missão fazer isso. É algo mais forte do que você. Então isso tem que ser treinado, porque isso pode te dar muitos problemas nas suas relações sociais. TDAH faz isso. Índigo também. Índigo sente demais, é uma pessoa com hipersensibilidade sensorial, tem uma conexão espiritual muito grande com o divino, não precisa de pastor, não precisa de padre, não precisa de xamã, ele fala direto com o papai do céu ali, ó, bora. Tem uma conexão direta. Sem desmerecer os pastores padres, só para deixar claro aqui, tá? São funções muito importantes e são nossos guias, muitas vezes, para a gente conseguir chegar nessa conexão com o divino, né? Eles estão ali para nos apoiar. Mas é natural, é intuitivo ter esse tipo de comunicação, mas pum, foi. É disso que eu tô falando, não tem que fazer muito esforço. Índigos são pessoas que acreditam que possuem um dom, um propósito, que sabe que tem potencialidades, mas não sabe exatamente como realizar. Então vive uma inquietação, uma autocobrança para realizar isso, para ajudar esse plano de existência a evoluir. São pessoas que têm muita conexão com o esotérico, com a astrologia, com o universo, querem conhecer tudo, são questionadores, estão buscando informação, só aceitam aquilo que faz sentido. Tudo isso muitos TDAHs também têm. Então, olha só, uma pessoa com transtorno de déficit de atenção pode não ter essa conexão espiritual, como o índigo, né? Tem. Índigo tem essa conexão espiritualista muito forte. Eu não estou falando de religião aqui, tá? Não. Eu estou falando de conexão de alma, de se preocupar com o outro, de, tipo, olhar pro cachorrinho e querer salvar ele, de ter uma missão, tipo, eu vou ajudar os velhinhos, eu preciso ensinar. Tem vários tipos de índigos. Gente, o material tá lá no meu YouTube, também tem aqui no Instagram. Então, assim, índigo é uma visão espiritualista, TDAH é uma visão racionalista. Um TDAH pode despertar a sua consciência para a espiritualidade, então ele descobre essa maior sensibilidade dele que estava só no racional, ele estava tentando controlar só no racional, então ele desperta a consciência e ele fala, opa, sou índigo também. É o que mais acontece. O índigo só desenvolve o espiritual, vai. Aí, peraí, pode ter alguma coisinha a mais. Aí vem, eu sou TDAH também. Olha que nem todas as explicações são espirituais. Tipo, nossa, eu fui num lugar hoje, eu tô drenado, tô muito cansado. Nossa, tô muito esgotado. Foi demais. Eu acho que tinha alguém lá que tava sugando a minha energia. Aquele ambiente é pesado. Nossa. Nem sempre é isso. Pode ser simplesmente que essa pessoa índigo tem TDAH ou apenas hipersensibilidade sensorial
teve muitos estímulos naquele ambiente. Semana passada eu falei da festa de aniversário que eu levei meu filho. Muitos estímulos. Cheguei em casa e tive que dormir 30 minutos para me recompor, porque eu estava esgotada. Sensorialmente, a minha mente tem que processar muito, tem que regular muito para eu conseguir estar presente, para eu conseguir comunicar, fazer as coisas. E aí, nesse sentido, a pessoa pode falar assim, olha, quer dizer que isso é sensorial. Não é que tinha uma entidade, não é que tinha espírito, não é que tinha alguém sugando a minha energia, não é que alguém tinha inveja de mim. Eu não transmutei. Não, peraí. É só neurológico. Você só gastou demais energia mental para conseguir sustentar estar ali. Entendeu? Pode ser isso, simplesmente. Fez sentido para você? Espero que sim. Escreva depois nos comentários também aqui se fez sentido para você, tá? Da mesma forma que acontece ao contrário, né? O TDAH, ele tá ali só na visão neurológica da coisa, só na questão pragmática, terapêutica, medicamentosa, e vai, e não olha para o espiritual, que também tem a ver. Afinal, nós temos um campo muito aberto. E se você não sabe proteger o seu campo energético, todo mundo tem campo energético, entendeu? Todo mundo. O gato tem, o cachorro tem, a plantinha tem. Tudo que é vivo nesse plano de existência tem campo energético. Tudo vibra. Entendeu como funciona? Se você não sabe proteger seu campo, se você está desregulado, você vai adentrar o campo do outro, você vai pegar o que não é seu. Autoconhecimento espiritual é super importante. Então, TDAH e índigos têm sabedorias, sabe? Que se uma complementa a outra. Bem importante entender isso. Por exemplo, eu agora, agora não, já há bom tempo, né? Faço uso de óleos essenciais. Óleos essenciais, a gente tem floral de Bach, né? A gente tem frequenciais, a gente tem homeopatia. Cada solução natural hoje, ela tem cristal, né? Tem os cristais. Ela tem uma função, tem uma propriedade. Mas na natureza, os óleos essenciais são as substâncias da natureza que têm o maior frequencial vibracional. E como nós, TDAHs e índigos, temos hipersensibilidade, que seja frequencial, vibracional, né, ali, olfativa, a nossa tendência é a gente responder muito bem à aromoterapia. Então, quando eu faço uso do óleo essencial, o que eu percebo? Eu percebo que a minha energia vital eleva, a minha frequência eleva. Por consequência, eu consigo estar muito mais presente, muito mais ligada no sutil, consigo perceber muito mais o meu corpo, as coisas da minha volta. É como se eu desacelerasse um pouco. Por quê? Porque o óleo essencial ele tem a função de regular de dentro para fora. Então, eu fico muito mais conectada à minha alma, à minha essência. Fico muito mais amorosa, fico muito mais positiva. Me ajuda muito com os meus pensamentos obsessivos, aquela coisa que... sabe esse pensamento intrusivo que veio há pouco? Ele foi um pensamento negativo. Quando eu comecei a live hoje, agora há pouco, não? Uns 15 minutos. Ele foi um pensamento negativo, foi um pensamento crítico. Então, eu olhei para aquilo e falei, opa, solta! Isso acontece em qualquer momento, em qualquer pessoa que você está falando. Então, a gente não precisa... Vamos lá, a medicação, ela tem uma função neurológica que vai te ajudar. O óleo essencial não necessariamente substitui a medicação, mas ele vai, porque a medicação ela vai ter dois componentes químicos ali que vão, né, te ajudar a você ter o resultado que você quer, 2, 3 no máximo. O óleo essencial tem centenas. Então ele vai atuar em você de maneira integrativa, principalmente nas emoções. Então, o que eu mais percebo de diferença em mim, quando eu faço uso dos óleos, é o alinhamento do meu mental com o meu alma, com o meu sutil, com o meu energético. Eu fico muito mais humana, fico muito mais amorosa comigo, porque eu sou carrasca, sou super crítica, muito cobradora, muito exigente. Isso não é porque eu sou TDAH, não, qualquer pessoa pode ser assim. TDAH tem a tendência a ser mais. Então eu fico mais consciente, porque
é de dentro para fora, então isso vai lá dentro da célula e o sutil, você vai percebendo muito mais o sutil das coisas, vai se ligando, como se você estivesse começando a ficar um passinho à frente. É qualquer óleo? Não, gente. Tem sinergias. A gente tem que trabalhar, né? Tem que trazer. Se você tiver dúvida, se quiser falar sobre isso, pode me buscar. A gente conversa, tá bom? Sobre isso, pode marcar uma live só sobre isso, se você quiser. Porque é sutil. Então, se você tá buscando trabalhar o sutil, a parte fitoterápica, porque tem a função química, perfeito? A parte vibracional, se você quer elevar a sua frequência de uma maneira rápida e ter isso aqui pertinho na tua mão, porque é você que utiliza, você que tem a autonomia de usar ou não e com consciência nesse processo, você tem que se abrir a conhecer e entender, porque se você não entender como que o óleo essencial funciona, você não vai usar. E você vai usar e não vai valorizar, porque é você que comanda a ativação e dá a autorização para isso funcionar com potencialidade em você. Fica a dica para qualquer coisa na vida. É você que permite ou não as coisas funcionarem ainda mais e potencializarem. Tipo esse aprendizado que a gente está falando aqui, certo? Índigo e TDAH são a mesma coisa? Não necessariamente. Um índigo pode se descobrir TDAH? Pode. Um TDAH pode descobrir índigo? Pode. Ambos podem estar buscando um propósito de vida para fazer sentido, para ter essa questão existencial, tipo, qual é o sentido da minha vida aqui nesse plano de existência? Por que eu vivo? Por que eu existo? Tipo, tá valendo a pena? Tipo, a vida tá no automático. Que sentido tem? E é por isso que eu falei há pouco do óleo essencial, porque ele pode te ajudar a fazer esse trabalho de alma, de você se conectar com a sua centelha, reativar essa centelha, para te ajudar a chegar mais perto da sua espiritualidade, da sua religião. É uma cura sistêmica energética. E é você que cura, não é o óleo essencial. Ele só acelera o processo. Terapia faz isso, ajuda, né? Tudo faz. Mas vibracionalmente falando, na palma da sua mão pode ser uma grande oportunidade, uma grande opção. Eu sou apaixonada, então você vai me escutar sempre trazendo esse tema aqui. E eu tomo medicamento hoje. E eu uso óleo essencial. Então, uma coisa não anula a outra. Combinado? Estamos entendidos? Se deixar, eu vou ficar falando aqui desse tema até... Então, eu vou perguntar aqui pra você. Você quer que eu fale sobre o que agora? Porque eu já falei, já respondi 2 perguntas e me estendi. Então, eu vou abrir pra você que tá aqui comigo. Tem uma pergunta que fizeram sobre café, um pouquinho antes. Na verdade, foi a Cleisla. O café me traz calmaria, como se fosse um vício, mas depois me dá energia e inquietação. É isso. Eu tenho ritual. O café pra mim é um ritual. Então eu tomo um cafezinho, é como se ativasse. Pronto, agora é meu dia. Eu vou começar. De manhã eu tomo pra ir treinar, porque, não sei se você sabe, o nosso cortisol é muito baixo quando a gente acorda. Então, eu acordo, 15 minutos eu tô na academia. Eu não acordo e fico 1 hora acordado e depois eu vou treinar. Não, eu acordo e já vou. Ponto. Entendeu? Então, eu tomo a minha dose de cafeína porque eu não tenho cortisol ainda. Então, eu sinto mais dor. Com baixa de cortisol, você sente mais dor. Você não vai, trava. Então, me dá um ânimo. Eu falo que eu dou uma maquiada no cortisol ali pra eu treinar. Mas pode ser muito mais psicológico até. Na hora dá um up, né? Eu também uso e inalo o óleo essencial de peppermint, que ajuda pra caramba. Hoje mesmo eu consegui render mais no treino, porque eu passei aqui o Deep Blue, que é um óleo pra dor muscular, né, para inflamação e anti-inflamatório. Eu passei aqui o Deep Blue, mas quando não tem uma, eu faço Peppermint. E passei também nas costas. Então eu consegui render mais no treino. Meu treinador falou assim, ó, gostei de ver hoje, hein? Vai ganhar estrelinha, tá de parabéns. Então a gente pode ter à mão soluções naturais que você pode utilizar para facilitar a tua vida, além do próprio café. Todo índigo tem TDAH? Mila Iskandar acabou de perguntar. Não. Todo índigo não tem TDAH. Não é uma regra. Sabe por quê? Ser índigo, muitas pessoas, inclusive
Recentemente eu tive um problema bem sério de ataque nas redes sociais, porque eu falei sobre questão de índigo, espiritualidade, e as pessoas confundem com religião. Deixando bem claro, índigo não tem nada a ver com religião. Inclusive me perguntaram, um evangélico pode ser índigo? Claro, índigo não é religião. O que é ser índigo? Nossa consciência possui, acredite, consciência explicar, tá, Mila? Vou te explicar, você que tá aí também vai me ouvir. A nossa consciência é a soma da nossa capacidade de compreender o mundo e as coisas além do alcance. Por exemplo, uma pessoa com alto índice de inteligência positiva, uma pessoa com alto índice de resiliência, é uma pessoa com uma consciência ampliada, que é a soma dos pensamentos, a maneira que você lida com as coisas, quanto você está consciente sobre você mesmo, sobre o seu processo, quanto você se conhece, consciência. Quanto mais inconsciente você é, quanto mais no automático você tem, menos vibração, quero dizer, menos elevada é a sua frequência. Porque se você não por exemplo, vou pegar aqui, esses dias, né, esse tempo, 3 semanas, aí eu tive um problema lá na rede social. Se eu ficar obsessiva pensando nisso, que coisa horrível que aconteceu comigo, porque olha que tristeza, o pobre de mim, eu faço tudo certo, aí isso vem e acontece, blá blá. Eu tô em que frequência? Negativa, né, gente? Só tô atraindo coisa ruim. Isso é uma baixa consciência. Nossos pensamentos interferem em toda célula, todo o nosso sistema. Então, se você tá com raiva, se você tá triste, cada célula do seu corpo tá triste. A consciência, que tem a ver com os seus pensamentos, a maneira que você lida com as coisas, vai reverberar em todo o seu sistema. Entendeu? Aí, se você tem uma inteligência positiva, se você tem resiliência, se você... E eu não tô falando de positividade tóxica, não. É saber interpretar as coisas, tipo, gratidão, porque isso aconteceu comigo. Porque é uma experiência. Até hoje eu não tinha vivenciado isso, agora eu já sei como lidar. Que bom! Eu precisava ter algumas mudanças na minha vida. Isso me trouxe movimento e acelerou o processo de algumas mudanças. O que é? É olhar, interpretar e transpor. Transmutei. Olhei, interpretei, transmutei. Lidei com. Olhei de frente, lidei com. Vamos em frente. Isso é consciência. Então, a maneira que você lida... Afinal, a gente tá aqui na vida não é para ser feliz, não. A gente tá aqui na vida para evoluir. É uma jornada. Então, quanto mais você evolui, em termos de como eu lido com as coisas, com as pedras no caminho nessa jornada, mais eu estou pronta para ir embora desse plano de existência. Mais frequência, mais elevada é a minha frequência vibracional. Então, o que eu tenho? O quantum de energia da minha consciência, mais o quantum de energia da minha alma, que é esse... Eu acredito em alma, né? Espero que você também. A minha alma mais a minha consciência tem um quantum vibracional, quantum de energia. E isso determina assim, né? Em termos de nomenclatura. Sou índigo, sou cristal, sou diamante, sou ouro, sou azaleia. Tô brincando, já tô inventando outros nomes aqui, tá, gente? O que é isso? Muda, inclusive, a tonalidade do seu campo áurico. Então, pessoas índigos são pessoas que já vêm com um quanto vibracional, já vêm com uma programação diferente, já vêm com um quantum de energia, já vêm com um frequencial. Qualquer pessoa nesse plano de existência pode se tornar índigo, o índigo pode se tornar cristal, diamante, entendeu? Por quê? Porque a gente vai transmutando, a gente vai evoluindo na jornada. Quanto mais consciência você tem, quanto mais você se desenvolve, mais você consegue... ficar leve nesse processo, mais veloz, né, mais elevada é a sua frequência, mais você está lidando melhor com a sua jornada. Então, qualquer TDAH pode se tornar índigo, se a consciência se elevar. Qualquer pessoa, independente de TDAH, pode se tornar índigo. Qualquer índigo pode se tornar cristal. Índigo pode se tornar outra coisa? Pode também. Porque é um dom que a gente recebe, mas a gente não sabe aproveitar. Então, porque a gente não tem inteligência emocional, o índigo não tem, né? Vai vendo. Então, a gente pode evoluir,
Bem, acho que deu pra explicar, né? Vamos lá. Lili Passini, todo TDAH deve tomar medicação? Não. Existem níveis e níveis de TDAH. Eu atendo vários pacientes que não tomam, que se tratam com floral, com homeopatia, com óleo essencial, faz meditação, faz yoga, faz terapia, faz psicoeducação. Então depende do nível, tá? Aplica reiki, barra de access. Então existem várias formas de ajudar o seu sistema, mesmo que neurologicamente ele não funcione de uma maneira tão ativa assim, né? Meio que desregulado, tipo meu, você pode fazer uso de outras substâncias que não sejam medicamentosas. Qual? Não sei. Você vai ter que testar. Porque é igual a medicação. Tipo, o mesmo óleo essencial que faz bem pra mim, bem assim, que me dá... Por exemplo, tem um óleo essencial que é o Passion. Faz parte... Esse é um mix, é um blend, tá? Dentro da doTERRA. Os óleos que eu utilizo são da doTERRA. Ele já vem pronto. Então, o Passion, quando eu inalo ele, ou quando passo, faz assim, ó. Tum, eu fico eufórica. Eu sinto como se eu já usei psicoestimulante, se eu tivesse tomado Venvance. Outras pessoas não sentem a mesma coisa que eu. E eu já fiz várias vezes. Por exemplo, o óleo de canela ou de cravo, eu passo na sola do pé. Minha posição muda. Quando eu tô assim, ai, pobrezinha de mim, que dó. Ó vida, ó céus, ai, tô trabalhando tanto, ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Acontece. Quem não tem isso? Só quero dormir, tô cansado, mas não me liguei, tô me sentindo mal. Ou fui sugada energeticamente, demandou demais. Passei